Fazendeiro solitário encontra mulher perdida. Ela entrou na fazenda errada. Era um dia de trabalho como outro qualquer e ela só queria atender mais um cliente na zona rural de Goiânia. Mas, ao errar o caminho, invadiu, sem saber, a propriedade do homem mais fechado e temido da região. O que Clara não imaginava era que aquele encontro mudaria a vida deles para sempre. Alguns encontros parecem acidentes, outros são empurrões do destino. Hoje você vai conhecer uma história sobre coragem, redenção e o tipo de amor que nasce quando a gente menos espera. Conta pra mim nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Seu nome pode aparecer nas próximas histórias do canal. O calor daquela manhã de fim de outubro não dava trégua, fazendo o asfalto borbulhar à distância e transformando a poeira vermelha da estrada de terra em uma cortina densa que subia atrás do carro de Clara. Acostumada a percorrer trechos rurais nos arredores de Goiânia, ela conhecia bem os caminhos que ligavam a cidade às fazendas dos clientes que atendia regularmente. Mas naquele dia, uma ponte interditada a obrigara a seguir por um desvio improvisado. Uma daquelas alternativas, sugeridas por GPS, que pareciam simples demais para serem confiáveis. À medida que avançava, os marcos familiares desapareciam e a sensação de estar longe demais da rota correta se impunha como um aviso silencioso. A paisagem começava a se repetir. Cercas antigas, pastos secos pelo início da seca, alguns currais abandonados, sombras dispersas sob árvores retorcidas. E ainda assim, nenhuma alma viva, nenhum animal, nenhum sinal de que aquela região era habitada. Depois de mais de 40 minutos dirigindo sem encontrar qualquer referência clara, Clara avistou à frente uma porteira larga, feita de madeira, maciça, com colunas altas, sustentando uma cerca contínua que parecia envolver uma extensão imensa de terra. Não havia campainha, nem placa, nem nome de propriedade, apenas o silêncio e o peso daquela entrada que se impunha como uma fronteira. O celular não pegava, o tanque do carro já não estava tão cheio quanto ela gostaria. E pela primeira vez desde que saíra de casa naquela manhã, Clara sentiu uma pontada de insegurança. Mesmo assim, respirou fundo, desceu, empurrou a porteira que cedeu com um rangido grave e adentrou com o carro por uma estrada estreita ladeada por eucaliptos altos, cujas folhas secas estalavam sob as rodas. À medida que avançava, a clareira se abria em um pátio amplo, ladeado por construções de alvenaria bem cuidadas, pastos cercados por arames novos e uma sequência de currais de madeira sólida, todos silenciosos, como se o tempo ali tivesse parado. O lugar era limpo, organizado, grande demais. Clara estacionou perto do que parecia ser o galpão principal e desceu devagar, esperando ver algum funcionário, um tratorista, um caseiro, alguém que pudesse confirmar onde ela estava e como retornar à estrada certa. Mas não havia ninguém. O vento corria baixo, levantando poeira sob seus pés, e o silêncio da fazenda parecia antigo, como se fizesse parte do próprio solo. Foi então que ouviu o som dos cascos. Primeiro, um estalo discreto, depois, o ritmo firme e crescente de um cavalo que se aproximava. Virando-se lentamente, ela viu ao longe a figura de um homem montado em um alazão que descia por uma trilha paralela à estrada principal. Ele se aproximava com a segurança de quem conhecia cada pedra daquele caminho, mantendo a coluna reta e a cabeça baixa sob a aba de um chapéu que projetava sombra sobre o rosto. Quando finalmente se deteve a poucos metros dela, Clara percebeu que ele era mais jovem do que imaginara. Talvez na faixa dos 30 e poucos anos, com o rosto anguloso, a pele marcada de sol e os olhos escuros que a examinavam como se quisessem decifrar não apenas o motivo da sua presença ali, mas a sua história inteira. Não houve sorriso, não houve apresentação.
Apenas uma troca breve de palavras, mais acusação do que acolhimento, e um silêncio que parecia pesar mais do que qualquer explicação que ela pudesse oferecer. Ainda assim, depois de avaliar seu rosto, sua mochila no banco do carro, seu uniforme simples de trabalho, o homem desmontou com um gesto ágil, quase elegante, e sem dizer mais nada, apontou o caminho de volta com o queixo, caminhando de volta à trilha, montado em seu cavalo. Clara o seguiu a pé, sem saber se o gesto era um favor, uma obrigação ou apenas o desejo de garantir que ela não se perdesse novamente por aquelas terras que, embora belas, tinham um quê de inacessíveis. Durante os 20 minutos que seguiram, eles caminharam em silêncio por entre cercas bem cuidadas, campos que se estendiam até onde a vista alcançava e porteiras impecavelmente conservadas. Clara, que já visitara dezenas de propriedades rurais ao longo da carreira, nunca vira uma fazenda tão bem estruturada, tão silenciosamente imponente e com uma aura tão forte de domínio e isolamento. O homem não falava, não se voltava para ela, mas seus gestos controlados e a maneira como guiava o cavalo denunciavam uma firmeza de espírito que parecia vir de algo maior do que orgulho, talvez dor, talvez solidão, talvez cansaço. Quando chegaram à estrada principal, ele apontou para a direita, indicou com a mão que em 15 minutos Clara estaria de volta à cidade e antes que ela pudesse agradecer, girou o cavalo e desapareceu entre os eucaliptos. Clara ficou parada por alguns instantes, com o coração batendo rápido não pela caminhada, mas por algo que não sabia nomear. Era como se tivesse cruzado uma fronteira invisível, como se aquele homem, aquela fazenda e aquele silêncio guardassem um segredo que ainda não lhe pertencia, mas que de algum modo já a chamava para perto. 3 dias haviam se passado desde que Clara fora conduzida por aquele estranho, silencioso, de volta à estrada principal, e embora já houvesse retornado à rotina normal de atendimentos, algo nela seguia inquieto, como se aquela visita não planejada tivesse deixado uma porta entreaberta dentro de si. A lembrança do olhar firme e impassível daquele homem, da ordem silenciosa da paisagem ao redor da fazenda e da maneira como a terra ali parecia conter mais do que gado e cercas. Tudo isso voltava em flashes involuntários durante seus dias. Não era apenas o desconforto do desencontro, da situação mal resolvida, era a sensação incômoda de que havia algo inacabado. E talvez fosse justamente essa intuição que explicava o que veio a seguir. Na manhã de uma quinta-feira quente e abafada, ainda antes das 8, Clara recebeu uma ligação informal de um conhecido da região. Um produtor pequeno, vizinho, dos pais, alertando que havia rumores de que os cavalos de uma grande fazenda estavam doentes. Nada confirmado, mas o comentário circulava entre os funcionários da redondeza, especialmente após o capataz de uma das fazendas ter procurado medicação em uma agropecuária local. Curiosa e preocupada, Clara fez algumas ligações, mas ninguém soube informar com precisão qual era a propriedade afetada. Foi então que ouviu, entre risos céticos da vizinha idosa, um nome que imediatamente fez seu estômago revirar. A fazenda era de um tal de Miguel Ferraz. Ela não sabia ao certo por que decidiu ir. Não havia sido chamada, não conhecia o dono, e o último encontro com ele estivera longe de ser acolhedor. Mas havia algo naquela história que a puxava para dentro como correnteza. Talvez fosse a oportunidade de provar seu valor. Talvez fosse apenas a inquietação que crescia cada vez que se lembrava do olhar dele. Na dúvida, separou os instrumentos básicos da maleta, vestiu-se com a seriedade de um plantão e seguiu para o local com a calma de quem sabe que não será bem recebida. Mas vai assim mesmo. Ao chegar, a porteira estava entreaberta. Dessa vez não hesitou.
Entrou com o carro e seguiu pela estrada interna, que agora lhe parecia menos ameaçadora, embora ainda carregasse aquele ar de lugar que não se abre facilmente. Estacionou próximo aos currais, de onde se ouvia um murmúrio de cavalos. Alguns pastavam, outros estavam imóveis, cabeça baixa, olhos opacos. Clara desceu, atravessou o pátio silencioso e se aproximou da cerca com a delicadeza de quem respeita o território, mas com a firmeza de quem sabe o que está fazendo. Observou os animais com atenção. Havia sinais evidentes de desconforto, postura curvada, apatia, fezes ressecadas. Sintomas clássicos de cólica por vermes. Estava fazendo anotações mentais quando ouviu passos firmes atrás de si. Virou-se devagar e lá estava ele, sem chapéu, com os cabelos ligeiramente desalinhados pelo vento da manhã, olhos escuros fixos nela, como se tentassem desmontá-la peça por peça. O mesmo homem, a mesma energia contida, agora temperada com algo novo. Talvez surpresa, talvez incômodo, talvez curiosidade. Ela não precisou explicar por que estava ali. A cena já falava por si. Apenas disse o essencial, de forma clara, sem rodeios. Notara que alguns cavalos estavam abatidos e, como veterinária, achou que poderia ajudar. A resposta dele não foi uma aprovação, tampouco uma rejeição. Apenas um longo olhar que parecia avaliar sua coragem antes de, com um movimento seco, destrancar a porteira do curral e dizer que ela teria 5 minutos. Nada mais. Nenhuma palavra de incentivo, nenhum sorriso. Apenas o tempo contado, como se fosse um teste e ela estivesse na corda bamba desde o primeiro passo. Mas Clara não vacilou. Respirou fundo, entrou no cercado e se aproximou dos cavalos com a calma de quem sabe escutar o que o corpo dos animais grita quando a voz lhes falta. A cada toque, cada olhar atento, cada gesto preciso com os instrumentos, o diagnóstico ia se formando em sua mente com a nitidez de quem entende a linguagem invisível do sofrimento. Os cavalos não comiam há dias, moviam-se lentamente e estavam visivelmente desidratados. Os sintomas apontavam para uma infestação de vermes não identificada, provavelmente negligenciada por um tempo. Quando terminou o exame, Clara se virou para ele e, com a franqueza que só o conhecimento seguro permite, explicou a situação, sugeriu o tratamento adequado e indicou a urgência da ação. Ele a ouviu em silêncio, braços cruzados, expressão inalterada, mas os olhos haviam mudado, já não examinavam para julgar. Agora observavam para compreender. Ela mostrou as fezes dos animais, explicou os detalhes do ciclo dos parasitas, descreveu os efeitos da cólica e tudo sem perder o tom técnico, sem hesitação, sem se diminuir diante da figura dele. Quando terminou, aguardou em silêncio, como quem sabe que após dizer o que precisava ser dito, o resto já não está mais em suas mãos. E foi nesse momento, nessa pausa carregada de ar quente e poeira suspensa, que Miguel Ferraz fez algo que Clara não esperava. Ele sorriu, pouco, de forma quase imperceptível, mas ainda assim o suficiente para que ela notasse a rachadura na muralha que ele parecia erguer entre si e o mundo. Disse que havia subestimado ela. Disse seu nome completo com a solenidade de um homem acostumado a controlar tudo, mas que pela primeira vez reconhecia sem cinismo a autoridade de outra pessoa dentro do seu domínio. Estendeu a mão sem imposição, como um gesto de trégua entre dois mundos que raramente se encontram, o da força bruta e o do conhecimento cuidadoso. E quando Clara apertou aquela mão firme, sentiu que ali não era mais uma visitante ocasional. Ela havia entrado no território dele por engano, mas agora estava ali por direito. Na manhã seguinte, o céu surgira coberto por uma névoa tênue, que pairava sobre os campos da fazenda como um véu silencioso, amortecendo os sons e tornando tudo mais íntimo, quase secreto.
Clara chegou cedo, antes das 8, como havia combinado. No dia anterior, não havia cerimônia, nem convite formal, nem palavras ditas, mas havia um acordo tácito selado no toque firme das mãos e no reconhecimento mútuo entre dois mundos que, à primeira vista, pareciam incompatíveis. Dessa vez, a porteira da fazenda já estava aberta e um funcionário a esperava logo na entrada principal com uma indicação seca. O patrão estava nos currais dos fundos, perto do mangueiro de cavalos. A fazenda, vista sob a luz branda daquela manhã cinzenta, revelava-se ainda mais vasta e impressionante. As construções se espalhavam de forma orgânica pela paisagem, com galpões largos, currais limpos e cercas impecavelmente alinhadas que denunciavam não apenas riqueza, mas controle. Um cuidado quase obsessivo com cada detalhe, como se o dono do lugar mantivesse tudo sob vigilância permanente, como se nada ali escapasse aos seus olhos. Clara caminhou pelo pátio principal com passos firmes, sentindo que agora havia espaço para ela. Não apenas físico, mas simbólico. Encontrou Miguel ao lado de um homem mais velho, o capataz que logo se apresentou como João, responsável pela lida com os cavalos e pela organização das rotinas do campo. Miguel, de braços cruzados, ouvia instruções sobre a medicação aplicada na noite anterior. Assim que Clara se aproximou, a conversa cessou. Havia uma pausa quando ela chegava, como se sua presença reorganizasse o ar à sua volta, obrigando todos a recalcular seus silêncios. Miguel apenas assentiu com um gesto leve de cabeça, e João se afastou, deixando os dois a sós diante do cercado, onde os cavalos repousavam com mais vigor do que no dia anterior. Clara percebeu de imediato as pequenas melhoras. Olhos mais vivos, movimentos menos apáticos, interesse renovado pela ração. Nada que caracterizasse cura completa, mas o suficiente para indicar que o diagnóstico fora certeiro e o tratamento eficaz. Ela observava os animais com a dedicação de quem vê além da superfície, enxergando no brilho do pelo, no modo como o peso se distribui nas patas, na disposição silenciosa do corpo, os sinais de alívio ou alarme que escapam aos olhos menos treinados. Enquanto examinava um dos cavalos com mais atenção, percebeu que Miguel permanecia imóvel ao seu lado. Não falava, não questionava, mas observava cada gesto seu com uma atenção concentrada, como se tentasse entender não apenas o que ela fazia, mas por que fazia daquele jeito. Havia nos olhos dele algo que misturava curiosidade e vigilância, como quem assiste a um ritual antigo de que não entende os símbolos, mas respeita a força. Quando Clara terminou a avaliação, recomendou a continuação do vermífugo por mais 2 dias e sugeriu mudanças na alimentação. Miguel apenas assentiu, mas Clara notou uma mudança sutil em sua expressão. Não era exatamente confiança, mas uma abertura discreta, quase imperceptível, como uma janela entreaberta em uma casa escura. Foi então que ele, num gesto que parecia improvisado e cuidadosamente pensado ao mesmo tempo, a convidou para caminhar pelos pastos. Não usou palavras doces, nem justificativas. Apenas mencionou que, já que ela estava ali, talvez quisesse conhecer o resto da fazenda. Clara aceitou, mais por instinto do que por cortesia, e juntos seguiram por uma trilha larga que cortava os campos em curvas suaves, passando por áreas de plantio, cercados vazios e um pequeno açude onde alguns bezerros se aglomeravam para beber. Miguel falava pouco, mas quando falava, revelava um conhecimento profundo sobre a terra, sobre os ciclos do clima, sobre o comportamento dos animais. Explicava as raças do gado, os cruzamentos que havia testado, os erros cometidos e as soluções encontradas ao longo de anos de tentativa e erro.
Clara ouvia com atenção, surpresa com a paixão escondida sob a fachada austera daquele homem, que parecia ter feito do trabalho sua única linguagem possível. Não havia vaidade no modo como ele contava suas histórias, apenas um certo orgulho melancólico de quem construiu tudo com as próprias mãos, mas não sabe mais se isso basta. Foi em um pasto mais afastado, cercado por árvores antigas e com vista para um trecho mais elevado da fazenda, que Clara notou um cavalo isolado, de pelagem negra e porte imponente que mancava levemente ao caminhar. Chamou a atenção de Miguel para o animal, que suspirou antes de confirmar que se tratava de Tempestade, o primeiro cavalo que havia comprado quando adquirira aquela propriedade, e que agora estava afastado dos demais por causa de uma lesão que, segundo o veterinário habitual, era apenas uma torção, mas bastou um olhar mais atento de Clara para perceber que havia algo errado. O animal movia-se com dificuldade e sua expressão denotava dor crônica, não desconforto passageiro. Clara pediu permissão para se aproximar. Miguel hesitou, alertando que o cavalo andava arredio e reagia mal à aproximação de estranhos. Ainda assim, abriu a porteira e permitiu sua entrada. Ela entrou devagar, falando baixo, estendendo a mão com delicadeza, sem pressa. O cavalo a observava com desconfiança, mas não recuava. Em poucos minutos, ela estava ao seu lado, tocando, seu pescoço deslizando a mão até a pata traseira, onde encontrou, com um misto de alívio e indignação, um objeto metálico preso no casco. Um pedaço de arame, provavelmente encravado há semanas. Quando comunicou a descoberta, o rosto de Miguel se transformou. A dureza deu lugar a uma raiva contida, voltada não contra ela, mas contra si mesmo. Ele confirmou que o veterinário não havia detectado aquilo. Clara, com a serenidade de quem entende que no campo erros custam caro, mas são comuns, explicou a gravidade da inflamação e a urgência de um tratamento específico, feito com antibióticos, anti-inflamatórios e em cuidados diários. Miguel não discutiu, apenas perguntou com a voz rouca de frustração se ela poderia assumir o tratamento. E quando Clara explicou que, como profissional, só poderia orientar e acompanhar, mas que ele precisaria de um veterinário credenciado para obter os medicamentos, ele simplesmente respondeu que resolveria. Foi nesse momento que a barreira entre eles cedeu. Não com um gesto claro ou com uma confissão aberta, mas com um olhar prolongado, cheio de significados não ditos. Miguel confiava nela. E mais do que isso, estava permitindo que ela cuidasse do que havia de mais simbólico em sua história, o animal que marcara o início de sua vida ali. Quando Clara se despediu, ele agradeceu sem efusão, mas com um tom grave que tornava o agradecimento mais íntimo do que se tivesse sido dito em palavras grandiosas. E ela, ao deixar a fazenda naquela tarde, já não era uma visitante acidental. Era parte de algo em construção, algo que ainda não tinha nome, mas já tinha raízes. Os dias que se seguiram trouxeram consigo uma cadência nova, como se o tempo na fazenda tivesse desacelerado para acompanhar a presença constante de Clara entre os currais, pastos e galpões. A cada manhã, pouco depois do sol pintar de dourado, o horizonte esparso do cerrado goiano, ela chegava com sua maleta nas mãos e a certeza silenciosa de que, embora seu trabalho fosse cuidar de um cavalo, havia muito mais em jogo naquela jornada diária. A fazenda, que antes lhe parecera um território hostil, agora se abria como um organismo vivo que pouco a pouco aceitava sua presença, como se ela tivesse descoberto o ritmo certo para não incomodar os silêncios que ali reinavam. Miguel não a recepcionava, não oferecia café, não fazia perguntas, mas estava sempre lá. Às vezes, já no curral quando ela chegava, outras vezes surgindo de algum canto da propriedade, com passos firmes e expressão impassível, como se nunca tivesse saído dali.
A rotina entre eles se estabeleceu sem combinados, sem palavras, mas com uma clareza que dispensava explicações. Clara cuidava do cavalo, Miguel observava, e nessa coreografia muda, algo se construía. Tempestade, o cavalo negro de olhos selvagens e corpo marcado pela dor, foi aos poucos se rendendo aos cuidados da veterinária. No início resistia a cada aproximação com músculos retesados e olhar desconfiado. Mas com o passar dos dias, passou a aceitar o toque, o cheiro, a presença constante daquela mulher que lhe falava com gestos antes de qualquer comando. A ferida no casco começava a ceder à ação dos medicamentos. E a inflamação, embora ainda visível, já não provocava o mesmo desconforto. Clara percebia as pequenas vitórias no brilho do olhar do animal, na forma como ele a deixava escovar seu flanco ou apoiar o peso da pata para a aplicação de pomadas. Era um processo lento, cheio de sutilezas, como tudo ali. Enquanto aplicava os tratamentos diários, Clara começou a notar que Miguel se aproximava cada vez mais. No início, mantinha distância, observando da cerca os braços cruzados e os olhos ocultos sob a aba do chapéu. Mas com o tempo, passou a se posicionar mais perto, às vezes segurando o frasco de medicação ou oferecendo a escova de crina como se não fosse nada. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que denunciavam o cuidado silencioso de quem não sabe pedir ajuda, mas agradece com presença. Durante uma dessas manhãs, Clara, ajoelhada ao lado de Tempestade, comentou em voz baixa, quase para si mesma, como o animal parecia mais sereno nos últimos dias. Miguel permaneceu em silêncio por um tempo, antes de responder, com a voz rouca pelo vento seco da manhã, que aquilo não era apenas melhora física. Disse que os bichos sentem quando alguém olha para eles sem pressa. E foi naquele instante, naquela frase dita sem olhar nos olhos, que Clara teve a primeira certeza de que havia algo nele, além do homem reservado que todos pareciam temer. Tempestade. Agora, claramente em recuperação, começava a refletir algo que ia além da veterinária. Era um símbolo, um espelho. E Clara, mesmo sem querer admitir, compreendia o que aquilo significava. Miguel não precisava apenas que ela curasse um cavalo. Ele precisava assistir à cura. Precisava ver que algo partido podia voltar a se sustentar. Que um ser vivo machucado podia voltar a confiar. Clara não sabia exatamente o que havia acontecido com ele, mas a dor estava ali, pulsando em cada gesto contido, em cada palavra que ele evitava dizer, em cada olhar longo que desviava, quando ela se aproximava demais. Ao final de cada manhã, depois do tratamento, ela recolhia seus instrumentos com um cuidado que não era apenas técnico, era quase um ritual. Fechava os frascos, limpava as mãos, fazia uma anotação mental sobre a evolução clínica do animal. E antes de partir, havia sempre aquele momento breve em que se olhavam. Nunca diziam nada. Nunca tocavam no que estava crescendo ali, entre eles. Mas também nunca fugiam daquilo. Era como caminhar na beira de um precipício, sabendo que o chão ainda aguenta, por enquanto. Na quinta manhã, quando Clara se preparava para partir, Miguel comentou quase casualmente que os bezerros novos haviam chegado na semana anterior. Disse que estavam em um dos pastos mais afastados, onde a sombra era melhor e o capim mais farto. Não fez convite direto, mas olhou para ela de um jeito que dispensava palavras. Clara aceitou. E juntos, mais uma vez, caminharam pela extensão da fazenda como quem compartilha algo precioso sem precisar nomear. A vista dos bezerros brincando sob as árvores, correndo desajeitados entre as moitas de capim alto, trouxe um tipo de leveza, que Clara ainda não havia experimentado ali. Miguel se apoiou na cerca de madeira e ficou em silêncio por longos minutos, observando o movimento dos animais. Foi então que, sem aviso, comentou que aquela terra era tudo o que possuía.
Disse que cada metro de cerca, cada árvore plantada, cada vida nascida ali tinha um pedaço dele. Clara ouviu sem interromper. Sabia que não era o tipo de confissão que se provocava. Era o tipo que se acolhia. Ela o observou com atenção e notou que por um breve momento ele parecia vulnerável. Não no corpo, que permanecia firme, estático como de costume, mas no olhar, que vacilava entre o orgulho e a dor. E foi nesse silêncio carregado de significados que Clara compreendeu o mais importante. Miguel não era um homem rude, por natureza, era um homem ferido. E como tempestade, precisava de alguém que não recuasse diante da dor, que não o tratasse com pena, mas com firmeza, que dissesse sem palavras que ele ainda podia ser cuidado. Na volta para casa, Clara sentia o coração acelerado por motivos que já não podia negar. O vínculo que se formava ali não era apenas profissional. Era íntimo, denso, difícil de explicar. Ela não sabia onde aquilo levaria, mas sabia que estava envolvida até o fundo. E quando, naquela noite, lavou os instrumentos com mais cuidado do que o habitual, soube que algo dentro dela também começava a se curar. Naquela manhã nublada, em que o ar carregava o peso contido das tempestades prestes a romper, Clara chegou à fazenda com uma intuição estranha no peito, como se algo no ritmo silencioso das coisas estivesse ligeiramente deslocado, fora do compasso. Tempestade já estava praticamente recuperado, com os olhos vivos e os movimentos firmes, e aquele seria, em tese, o último dia de tratamento intensivo antes de entrar na fase de acompanhamento esporádico. Clara caminhava com tranquilidade pelos corredores conhecidos da fazenda, cumprimentando os funcionários com a naturalidade de quem já era parte do lugar, e se dirigiu ao curral onde o cavalo costumava ficar. Miguel não estava lá. João, o capataz, informou que o patrão havia saído cedo para resolver uma questão urgente nos pastos do norte. Clara assentiu e seguiu para o curral sozinha, acostumada à rotina e à companhia silenciosa de Tempestade, que a reconheceu com um relincho suave e um leve balançar de cabeça, como se soubesse que ela era a responsável por sua melhora. O exame correu tranquilo, sem intercorrências, e Clara sentiu o prazer simples de ver um animal retornar à sua força natural, como se cada fibra do seu corpo agradecesse em silêncio pelo cuidado recebido. Já se preparava para guardar os instrumentos quando um som inesperado interrompeu a serenidade da manhã. Grunhidos pesados, ritmados, vindos do pasto adjacente, seguidos de um barulho de corrida desordenada. Clara correu até a cerca e viu, com o coração disparando de imediato, um dos touros jovens em completo estado de agitação. O animal corria de um lado para o outro, bufando, os olhos arregalados, como se estivesse tomado por uma dor que não compreendia. Bastou um segundo de observação para que Clara notasse o que causava o desespero. Fios de arame farpado presos à sua pata traseira, enroscados como serpentes, cortando a pele a cada movimento brusco. Sem pensar, apenas obedecendo ao instinto que moldara em anos de prática e empatia, Clara pulou a cerca, levando consigo a mochila com os primeiros socorros. Sabia que era arriscado. Um animal em pânico é imprevisível, mas o sofrimento visível do touro a impelia a agir. Tentou se aproximar devagar, falando em voz baixa, tentando reduzir o ritmo da respiração para não amplificar a tensão. Mas o animal, assustado e ferido, não reconhecia gentilezas. Quando Clara estava a poucos metros, o touro avançou numa arrancada cega e ela tentou recuar, mas tropeçou numa pedra oculta pela grama alta. Caiu com força, sentindo o impacto seco no chão, e logo em seguida a dor aguda e insuportável que irradiava do tornozelo direito. O touro passou correndo ao seu lado, por pouco não a atingindo, e logo depois parou a uma distância segura, arfando.
Clara tentou se levantar, mas a dor a venceu. Seu tornozelo inchava rapidamente e a rigidez que sentia era o prenúncio de algo mais sério. Gritou por socorro, mas o pasto estava isolado, longe das casas e dos currais principais. O som parecia se perder no ar pesado daquela manhã. Sentia a pele úmida de suor, não apenas pelo esforço, mas pela angústia da solidão e da impotência. Foi quando, minutos depois, ouviu o som ritmado e urgente de um cavalo se aproximando em galope, como um trovão seco cortando o silêncio da terra. E antes que pudesse raciocinar, Miguel apareceu montado em seu alazão, os olhos arregalados de pavor, o corpo tenso, como se cada músculo estivesse preparado para reagir à dor do outro. Saltou da sela ainda com o cavalo em movimento, ajoelhando-se ao lado dela com as mãos trêmulas, os olhos percorrendo seu corpo com uma pressa desordenada. Perguntou o que havia acontecido, e Clara tentou explicar entre respirações entrecortadas, apontando para o touro e para o próprio tornozelo, que já assumia uma coloração azulada. Miguel examinou a lesão com a destreza de quem já vira, muitas fraturas no campo, e murmurou algo inaudível entre os dentes, provavelmente uma maldição contra o próprio descuido ou contra o mundo. E sem esperar permissão, a ergueu nos braços com uma facilidade que a desconcertou, envolvendo-a com a firmeza de quem protege o que tem valor. Foi assim, aninhada contra o peito dele, que Clara atravessou a fazenda até a sede, com o vento, cortando o rosto e o cheiro de terra molhada se infiltrando nas narinas. Cada movimento fazia seu tornozelo latejar, mas havia algo mais forte que a dor física, o fato de estar ali, nos braços daquele homem que até outro dia lhe parecia inatingível e que agora se revelava inteiro no gesto de socorro, na pressa de levá-la ao hospital, no cuidado feroz de quem não suporta ver alguém ferido sob sua responsabilidade. A viagem até a cidade foi feita em silêncio. Miguel dirigia com o maxilar travado, os olhos fixos na estrada, e Clara sentada ao seu lado na caminhonete, observava em silêncio o peso que parecia pousar sobre os ombros dele. No hospital, os exames confirmaram uma entorse grave, sem fraturas, mas com indicação de repouso absoluto por uma semana. Quando saíram, Clara esperava ser deixada na casa dos pais. Mas Miguel, sem hesitar, tomou o caminho de volta à fazenda. Disse que ela ficaria ali sob seus cuidados e, pela primeira vez, Clara não protestou. A casa grande, no alto da colina, surgiu imponente à frente deles. Por dentro, surpreendentemente acolhedora. Miguel preparou pessoalmente o quarto de hóspedes, ajeitou os travesseiros, providenciou gelo para o tornozelo e prometeu buscar suas coisas na casa dos pais. Quando ela tentou recusar, ele apenas respondeu, com uma voz carregada de um sentimento que não se nomeava, que era sua responsabilidade cuidar dela. Mas Clara sabia. Não se tratava apenas de responsabilidade, era zelo, era afeto. Era um homem aprendendo, talvez pela primeira vez em muito tempo, a cuidar de alguém que não fosse um animal ou um pedaço de terra. Naquela noite, deitada numa cama estranha, em uma casa que até poucos dias atrás era território hostil, Clara sentiu que algo definitivo havia mudado. Não era apenas a lesão no tornozelo, era a fratura que se revelava dentro dela. Uma fissura no medo que a separava de querer algo mais. E do lado de fora, na varanda, Miguel permaneceu acordado por horas, sem conseguir explicar por que a presença daquela mulher no quarto ao lado fazia a casa parecer, finalmente, menos vazia. O primeiro dia de repouso na casa de Miguel foi silencioso, mas carregado de gestos que falavam por si. Clara, com o tornozelo imobilizado e as muletas ao alcance da cama, tentou se manter discreta, evitando incomodar. Mas não havia como ignorar
A forma como ele, com seus modos rústicos e silenciosos, passava por ali com frequência, perguntando se ela precisava de algo, trazendo bandejas de comida preparadas por Dona Maria, a governanta, ou ajustando os travesseiros quando ela adormecia. De mau jeito, era um cuidado sem alarde, mas que se infiltrava com força no cotidiano e no coração. Miguel parecia diferente ali dentro da casa. Longe dos campos e dos cavalos, sua presença ganhava outro peso. Havia nele uma hesitação que Clara ainda não sabia nomear, como se carregasse um passado que ele próprio evitava pisar. Nos momentos em que se sentavam para jantar, conversavam sobre amenidades, os desafios da veterinária, a logística da fazenda, o clima imprevisível do cerrado. Mas havia sempre uma tensão submersa, como se algo importante pairasse entre eles, e nenhum dos dois soubesse como atravessar aquela distância. Naquela tarde, com o tornozelo já menos dolorido, Clara decidiu sair do quarto e explorar a casa. Com passos lentos e cuidadosos, atravessou o longo corredor de madeira e desceu até a sala principal. A casa era elegante e funcional, decorada com móveis antigos bem conservados, tapeçarias neutras e janelas amplas que deixavam entrar a luz dourada da tarde. Havia fotos em molduras discretas sobre uma estante, retratos da fazenda, cavalos, cenas do campo, mas nenhuma imagem de família. Nenhuma pista de laços íntimos, rostos de mãe, de irmãos, de filhos. Era como se Miguel existisse ali sozinho, cercado por espaço, mas isolado por escolhas. Foi na biblioteca que Clara encontrou algo diferente. Um cômodo forrado de livros, com poltronas confortáveis e uma mesa de madeira robusta no centro. Um abrigo de silêncio e pensamento. Estava admirando um livro antigo sobre comportamento equino quando vozes do lado de fora atraíram sua atenção. Aproximou-se da janela e viu Miguel no pátio conversando com outro homem, mais velho, de postura autoritária e terno, alinhado demais para aquele cenário. A distância impedia que ouvisse cada palavra com nitidez, mas o tom era claro: tensão. Miguel gesticulava com os punhos cerrados, a mandíbula travada, o olhar escurecido pela raiva. Clara entreabriu a janela e, aos poucos, captou fragmentos da discussão. Você não pode me impedir de ver como estão as coisas. O homem mantinha a calma ensaiada de quem está acostumado a manipular emoções alheias. Miguel retrucava com voz baixa, mas cortante. Eles não são sua responsabilidade. E então, como uma faca atravessando o ar denso do final de tarde, o velho pronunciou as palavras que prenderam a respiração de Clara. Eles são seus filhos, Miguel. Eles precisam de você. Um silêncio brutal se seguiu, como se até os pássaros tivessem recuado. A menção aos filhos que Clara jamais soubera da existência foi como um estalo. E o que veio depois? O nome Helena, a culpa pela morte dela, o afastamento deliberado das crianças, foi suficiente para desfazer toda a imagem que Clara vinha construindo do homem à sua frente. Miguel não era apenas um fazendeiro solitário. Era um pai que escolhera o exílio, um homem partido por dentro, fugindo não apenas dos fantasmas do passado, mas da própria paternidade. Clara afastou-se da janela assim que percebeu que Miguel caminhava de volta à casa. Sentou-se na biblioteca, o coração batendo alto, tentando entender a avalanche de emoções que a atingira. Quando ele entrou no cômodo, não houve espaço para fingimentos. Os olhos de Miguel encontraram os dela, e a pergunta não dita pairou no ar. Ele sabia que ela ouvira, e não tentou negar. Sentou-se na poltrona oposta com o corpo pesado como chumbo. Eles têm 5 anos, disse a voz rouca. Estão numa escola interna, longe daqui. Por um instante, Clara sentiu raiva, frustração, compaixão. Tudo ao mesmo tempo. Por quê? Perguntou e a resposta veio num sussurro. Porque não sou capaz de ser o pai que eles merecem. E então ele contou. Não como quem confessa um crime,
mas como quem despeja anos de dor que já não cabem mais dentro do peito. Helena, a esposa. A morte repentina após uma discussão. As últimas palavras trocadas, carregadas de orgulho ferido. A culpa que não o deixava dormir. A decisão de afastar as crianças como forma de punição e autoproteção. Cada vez que olho para eles, vejo o que perdi, confessou. E não consigo respirar. Clara quis dizer que ele estava errado. Que afastamento não cura dor, que crianças precisam de presença. Mas conteve-se, sentou-se ao lado dele e, em vez de julgá-lo, ofereceu silêncio. Um silêncio acolhedor que dizia: eu não concordo, mas eu entendo. Miguel inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Um homem devastado por dentro, tentando ainda assim manter as aparências intactas. Naquela noite, nenhum dos dois jantou. A casa, silenciosa como sempre, parecia agora conter outro tipo de ruído. O som abafado da verdade que, uma vez revelada, não podia mais ser desfeita. No quarto, Clara olhou para o teto por horas, pensando nas crianças que não conhecia, mas que já sentia próximos. Pensando no homem que parecia inteiro por fora, mas desmoronado por dentro. E soube, com uma clareza dolorosa, que estava envolvida até a raiz, não apenas com Miguel, mas com tudo aquilo que ele havia perdido e que talvez ainda pudesse recuperar. O céu de Goiânia estava limpo naquele início de tarde, com nuvens esparsas se desenhando como algodões sobre o azul profundo. Na varanda da casa grande, Clara observava Miguel andar de um lado para o outro com os passos de um homem que não sabia onde colocar as mãos. Já havia passado da hora combinada e a ansiedade dele parecia crescer com o tic-tac invisível de um relógio que só ele ouvia. O vento trazia o cheiro de eucalipto das árvores mais próximas, mas nada acalmava a inquietação que tomava. Conta do ar. Foi então que se ouviu o som abafado de um motor se aproximando. Um carro escuro subiu devagar pela estrada de cascalho que cortava a fazenda em direção à casa. Miguel parou de andar. Seus olhos fixaram no veículo como se tentassem antecipar o que veria ali dentro. E quando o carro estacionou e as portas se abriram, o tempo pareceu prender a respiração. Do banco traseiro desceram duas crianças pequenas. Um menino de olhar desperto e uma menina de passos hesitantes. Pedro foi o primeiro a correr alguns metros, mas logo parou, como se o entusiasmo inicial tivesse sido contido por uma lembrança vaga ou um medo não nomeado. Beatriz, por sua vez, manteve-se ao lado da acompanhante, segurando firme sua mão, os olhos grandes e escuros, analisando tudo com cautela. Clara permaneceu na varanda, observando a cena com o coração apertado. Miguel avançou alguns passos, parou e se agachou ao nível das crianças. Pedro, depois de um momento de hesitação, correu até ele e se jogou em seus braços com a leveza de quem perdoa sem saber que está perdoando. Miguel o envolveu num abraço apertado e Clara, da varanda, pôde ver seus ombros tremerem. Beatriz, por outro lado, demorou mais. Seus olhos avaliavam, estudavam, tentando decifrar se aquele homem era uma lembrança boa ou dolorosa. Miguel estendeu o braço para ela com doçura contida. "Oi, princesa!" E então, após um momento que pareceu eterno, Beatriz deu um passo, depois outro, e finalmente se deixou envolver. O abraço foi tímido, silencioso, mas havia nele uma centelha de confiança, de reconhecimento. Uma criança não se engana com gestos. Quando Clara desceu para recebê-los, Miguel os apresentou, com uma voz que escondia emoção demais para ser controlada. "Pedro, Beatriz, essa é a Clara, uma amiga muito especial do papai." Pedro sorriu. "De imediato. Você mora aqui também?" Clara se ajoelhou à altura deles. "Por enquanto, sim. Estou ajudando o papai a preparar tudo para vocês." Beatriz permaneceu calada, mas a encarava com uma curiosidade silenciosa,
como quem observa de longe antes de decidir se confia. Foi Pedro quem, com a franqueza das crianças, soltou a pergunta, que ninguém esperava ouvir tão cedo. A gente vai embora de novo? O rosto de Miguel empalideceu. Não, meu amor, vocês vão ficar aqui comigo, se quiserem, para sempre. E então, como se isso bastasse, o menino sorriu. A tarde foi tomada por apresentações. Miguel mostrava os quartos decorados especialmente para eles. Um com brinquedos novos, outro com bonecas, livros, uma cama com edredom cor-de-rosa e cortinas leves. Pedro se encantava com tudo. Beatriz tocava os objetos com delicadeza, como se não acreditasse que poderia realmente usar aquilo. Na cozinha, enquanto Carmen preparava um lanche, Clara ajudava Beatriz a lavar as mãos. A menina a olhou pelo espelho do lavabo e perguntou com a voz quase inaudível, "Você vai embora também?" Clara sentiu a pergunta como um espinho cravado no peito. "Não por enquanto." Beatriz assentiu devagar, mas não disse nada. A desconfiança silenciosa era mais eloquente que qualquer palavra. Durante o jantar, Pedro devorou o que havia no prato, enquanto Beatriz mal tocou na comida. Miguel perguntou se ela não estava com fome. Ela respondeu com um balançar tímido da cabeça. Na escola, a comida era diferente. Clara interveio com a doçura exata. "Que tal experimentar só um pouquinho? Se não gostar, a gente pensa em outra coisa." Beatriz cedeu. Experimentou e comeu mais do que esperavam. Na hora de dormir, o drama voltou. Pedro queria ouvir uma história. Beatriz disse que só dormia se alguém cantasse. "A Misana sempre cantava", murmurou. Miguel tentou cantar, mas a voz falhou. As palavras sumiram. Foi Clara quem sugeriu. "E se a gente contar uma história juntos?" Sentaram-se à beira da cama. Clara começou a inventar um conto de uma menina corajosa que salvava animais, e Miguel entrou no jogo, criando um reino de cavalos falantes e florestas encantadas. Pedro se aninhou ao lado deles. Beatriz, lentamente, deitou no colo do pai. Quando ambos adormeceram, Miguel ficou alguns segundos sem se mover, como se não quisesse quebrar aquele momento. Clara observava em silêncio do outro lado da cama, com os olhos marejados. A reconexão estava começando, tímida, imperfeita, mas real. Naquela noite, sentados na varanda, Clara e Miguel dividiram o silêncio como se fosse um cobertor quente. "Eles são pequenos", Miguel disse por fim, "mas têm olhos que enxergam tudo." Clara respondeu com doçura. "E você está fazendo mais do que imagina. Está fazendo o que pode. Está fazendo o que importa." Miguel virou o rosto na direção dela. "Se não fosse você, eu nem teria tentado." E Clara soube, naquele instante, que aquele vínculo não era mais circunstância. Era escolha, era afeto enraizado. E que os próximos dias seriam o verdadeiro teste para saber se o que nascia ali era apenas uma trégua do passado ou o começo de uma nova história. Os dias seguintes se desenharam sob o ritmo doce das rotinas improvisadas. O sol nascia com seu dourado familiar, tingindo os campos ao redor da casa grande, enquanto os sons da fazenda voltavam à vida. Os passos apressados dos funcionários. Nos currais, os relinchos distantes, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Na casa, porém, outro tipo de movimento se desenrolava. Mais delicado, mais precioso, era o movimento da aproximação, da tentativa tímida de reconstruir algo que havia sido quebrado antes mesmo de se tornar inteiro. Pedro se adaptou com uma rapidez quase desconcertante. Era uma criança solar, barulhenta, curiosa, com uma energia que parecia ter ficado represada por tempo demais. Seguia Miguel por todos os cantos da fazenda, fazendo perguntas, inventando histórias, tentando participar de qualquer tarefa. Miguel, no começo, parecia desconcertado com aquela demanda constante de atenção, mas aos poucos foi se permitindo.
O que começou como supervisão cuidadosa transformou-se em risos desajeitados, em explicações exageradas sobre o funcionamento do estábulo, em pequenos gestos de cumplicidade. Beatriz, ao contrário, permanecia em sua concha. Caminhava pela casa com passos leves, sempre perto de Clara ou de Carmen, observando tudo com olhos atentos, como quem avalia antes de confiar. Comia em silêncio. Raramente pedia algo e aceitava com um aceno de cabeça qualquer sugestão. Mas havia nos seus gestos um cuidado que dizia muito. A forma como arrumava os brinquedos após usá-los, como dobrava o guardanapo depois das refeições, como cobria Pedro com o lençol antes de dormir. Era uma menina que havia aprendido cedo a não incomodar, e isso doía mais do que qualquer palavra. Clara começou a se aproximar devagar, não com perguntas ou promessas, mas com presença. Oferecia-se para escovar os cabelos de Beatriz depois do banho. Sentava-se com ela no tapete para montar quebra-cabeças em silêncio. Lia histórias, mesmo quando a menina não pedia. Às vezes, bastava sentar-se ao lado sem dizer nada. E nesses silêncios cuidadosamente partilhados, algo começou a se construir. Foi numa dessas manhãs, depois do café, que Beatriz surgiu ainda de pijama, os cabelos desgrenhados e a expressão séria, carregando uma escova nas mãos. Tia, Clara, você pode arrumar meu cabelo? Clara parou o que estava fazendo, abaixou-se e sorriu. Claro que posso, meu amor. E naquele pequeno gesto, aparentemente banal, havia o peso de um mundo inteiro se desdobrando, porque Beatriz não era de pedir. E pedir significava confiar. Na varanda dos fundos, enquanto Clara separava mechas e penteava com delicadeza, Beatriz fitava o horizonte com os olhos semicerrados. Quero ficar bonita como você. A frase saiu com naturalidade, mas atingiu Clara com força. Sorriu, tentando manter a leveza. Você já é linda. Só estou ajudando um pouquinho. Beatriz sorriu de lado, tímida, mas genuína. Foi nesse sorriso que Clara viu o primeiro indício de pertencimento. Mais tarde, enquanto Pedro e Miguel cuidavam de alimentar os cavalos, Clara levou Beatriz até o curral, onde Tempestade, completamente recuperado, pastava com tranquilidade. A menina se aproximou com cautela, mas sem medo. Ele estava doente, né? Clara assentiu. Estava, mas agora está forte de novo. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, com a profundidade de quem viu mais do que deveria: às vezes as pessoas também ficam doentes por dentro. Clara virou-se para ela surpreendida. Você acha que seu pai está doente por dentro? Beatriz assentiu, os olhos fixos no cavalo. Ele fica triste às vezes. Eu vejo. Clara sentou-se no degrau da cerca, puxando Beatriz com delicadeza para o colo. Ele sente muita saudade da sua mãe. E às vezes, quando a gente sente falta de alguém que ama, é difícil lembrar como sorrir. Beatriz recostou-se no peito de Clara e murmurou: mas ele sorri quando você está por perto. E então, em voz ainda mais baixa: eu também. Gosto quando você está por perto. Clara a envolveu num abraço silencioso, lutando contra o nó na garganta. Percebia que estava cruzando uma fronteira invisível, deixando de ser uma visitante, passando a ser presença. Um porto. Foi no fim da tarde que a transformação se completou. Pedro, com o rosto suado e cheio de terra, apareceu na cozinha, empolgado. Tia Clara, posso te mostrar como eu monto no cavalinho de madeira? Clara assentiu e os três foram até o quintal. Beatriz sentou-se ao lado dela, observando o irmão com um sorriso contido. Ao final da demonstração improvisada, Pedro se aproximou com a espontaneidade de sempre e perguntou: você vai morar aqui para sempre? Clara riu, sem saber o que responder. Por que a pergunta? Pedro encolheu os ombros. Porque quando você está aqui, parece que tudo fica melhor. Até o papai fica diferente. Beatriz assentiu ao lado dele.
Você parece mamãe, mas diferente. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Clara sentiu algo em seu peito se expandir. Uma mistura de alegria, medo, ternura e responsabilidade. Aquele era o momento em que tudo podia mudar, e ela sabia disso. Naquela noite, enquanto Miguel colocava os filhos para dormir, Clara permaneceu na varanda, o olhar perdido entre as estrelas que despontavam. Pensava na pergunta que pairava desde o começo. E depois? E quando tudo isso acabasse? Quando o tornozelo estivesse curado? Quando as rotinas voltassem ao normal? Quando a capital chamasse de volta? Ela conseguiria partir, sabendo o que havia encontrado ali? O que havia se tornado ali? O som de passos a tirou do devaneio. Miguel se aproximou em silêncio, sentou-se ao lado dela, com o corpo ainda tenso. Beatriz me deu boa noite hoje. Pela primeira vez, me abraçou. Clara sorriu sem tirar os olhos do céu. Ela está começando a confiar. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. E eu também. Clara o olhou. Confiar em quê? Ele virou-se para ela, os olhos escuros mais suaves do que nunca. Na ideia de que talvez eu ainda tenha uma chance de reconstruir o que perdi. E então, sem pressa, ele estendeu a mão, repousando-a sobre a dela. Não havia urgência, nem promessas, nem certezas. Apenas a presença mútua, construída dia após dia, toque após toque, silêncio após silêncio. Clara não recuou, nem respondeu. Apenas ficou ali, sentindo o peso e a leveza daquele gesto. Sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. Mas naquele instante, sob o céu de Goiás, com o som dos grilos e dos cavalos ao fundo, ela teve a certeza de que o que nascia entre eles era real e merecia ser vivido. Os dias seguintes trouxeram um ritmo novo à casa, um compasso que, embora recente, parecia ter sido ensaiado por muito tempo. Clara já não se sentia uma visitante. Seu corpo, seus gestos e sua voz haviam se encaixado à rotina da fazenda como se sempre tivessem feito parte dela. A cozinha, antes silenciosa nas manhãs, agora pulsava com o som das risadas das crianças e com a cadência das conversas suaves entre ela e Carmen. O cheiro do café, do pão fresco e do campo úmido tornaram-se parte de um cotidiano que começava a ganhar contornos de lar. Beatriz já não hesitava em se aproximar de Clara. Pedia ajuda para escolher roupas, escovar os cabelos ou apenas se sentar ao seu lado enquanto ela lia um livro. Pedro continuava com sua energia incansável, correndo atrás dos animais, imitando o pai com a expressão concentrada de quem carrega uma missão. E Miguel se tornava, dia após dia, um homem mais inteiro. Ainda havia sombras em seus olhos, mas já não eram fantasmas. Eram memórias que começavam a coexistir com a luz que renascia ao redor. Numa tarde em que Clara retornava do curral, depois de cuidar de um dos potros com uma pequena infecção no casco, encontrou Miguel sentado na varanda, observando o horizonte, com uma xícara de café entre as mãos. O céu exibia tons de laranja e violeta, como se o dia insistisse em se despedir devagar. Ela sentou-se ao lado dele sem dizer nada, apenas respirou. À frente, os campos pareciam não ter fim. Parece que esse lugar me adotou, ela disse, quase em um sussurro. Miguel virou o rosto devagar, os olhos fixos nela. Ou talvez tenha sido você quem adotou ele. E nós? Clara não respondeu de imediato. Havia uma pergunta que a perseguia, mesmo nas horas mais leves. O que aconteceria quando o tornozelo estivesse completamente curado? Quando os atendimentos na capital voltassem a bater à sua porta? Quando sua vida, aquela planejada, voltasse a chamá-la? Teria ela coragem de abrir mão de tudo para viver uma história que não estava em nenhum de seus mapas? À noite, Miguel preparou um jantar simples, mas especial. Não era uma data comemorativa, mas havia uma intenção diferente em cada gesto.
Ele havia comprado flores do campo e deixado sobre a mesa. Carmen ajudou com os detalhes, sorrindo com cumplicidade. As crianças notaram a diferença no ar, mas aceitaram a novidade com alegria. Clara percebeu que aquilo não era sobre romantismo, era sobre acolhimento, sobre criar memórias novas. Depois do jantar, Pedro pediu para ouvir uma história antes de dormir. Clara começou a contar sobre uma veterinária que um dia se perdeu, mas acabou encontrando algo muito maior do que procurava. Miguel entrou no meio do enredo, adicionando animais falantes, uma fazenda mágica e uma menina corajosa com olhos curiosos. As crianças adormeceram com um sorriso, e Clara saiu do quarto com o coração batendo em outro ritmo. Na varanda, já tarde da noite, ela e Miguel ficaram em silêncio, apenas ouvindo os sons da fazenda adormecida. Foi quando ele disse, sem desviar os olhos do escuro: "Tenho medo de te pedir para ficar." Clara virou-se para ele. "Por quê?" "Porque não sei se ainda é cedo demais ou tarde demais. Porque quero que fique, mas também quero que vá se for o que o seu coração precisa. Só não quero que fique por pena ou por hábito." Ela se aproximou, os olhos firmes. "E se for por amor?" Miguel não respondeu. Apenas passou a mão suavemente pela dela, como quem reconhece um território novo. Não era hora de decidir nada, mas ambos sabiam. A decisão estava se aproximando. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Ficou observando o teto, ouvindo o som dos grilos e sentindo o peso da escolha que se desenhava à sua frente. Seu corpo já era parte daquela casa, mas e sua alma? Ela já estava pronta para chamar aquele lugar, aquelas pessoas de lar. Ela não sabia, mas sabia que nunca tinha estado tão próxima de descobrir. O 10º dia amanheceu com um céu de nuvens baixas, carregadas de um cinza opaco que parecia anunciar que algo estava prestes a desabar. A temperatura estava mais amena, o ar úmido e imóvel. Clara despertou com uma sensação estranha, como se o tempo estivesse suspendendo a normalidade para abrir espaço para algo fora do previsto. Era o tipo de dia em que até os animais se comportam de modo diferente, como se percebessem o que os humanos ainda não sabem. Na cozinha, Pedro devorava o café da manhã com entusiasmo, enquanto Beatriz, mais silenciosa do que o habitual, mexia os cereais distraidamente. Miguel precisava resolver um problema na cidade, algo urgente que exigia sua presença. Despediu-se das crianças com um beijo apressado, mas cheio de ternura, e de Clara com um olhar carregado de significados. Disse que voltaria antes do almoço, e Clara apenas assentiu, com um pressentimento que a deixava em alerta. As horas passaram devagar, como se o tempo estivesse em compasso de espera. Clara passou parte da manhã com os dois no quintal, acompanhando as brincadeiras, tentando manter o ritmo habitual. Mas era evidente que havia algo estranho no ar, um cansaço inexplicável em Beatriz, uma agitação atípica em Pedro. No final da manhã, ela se afastou por alguns minutos para verificar uma égua que apresentava sinais de desconforto. Era uma tarefa simples, algo que não tomaria mais do que 20 minutos, mas foi o suficiente. Ela ouviu os gritos antes mesmo de ver o que havia acontecido. A voz de Pedro atravessou os campos como uma lâmina cortando o ar denso, clamando por socorro, gritando que a irmã havia caído. Clara largou tudo e correu com o coração martelando no peito. Encontrou o menino em prantos, os olhos arregalados de desespero, apontando para a árvore grande nos fundos do terreno. Beatriz estava caída aos pés da casa da árvore, o corpo pequeno e imóvel sobre o gramado úmido. Um galho grosso quebrado balançava acima dela como a prova muda do que havia acontecido. Clara ajoelhou-se ao lado da menina, com um frio cortante na espinha. O sangue escorria de um corte na testa. Os olhos estavam fechados, o rosto pálido. Chamou por Beatriz com a voz trêmula e o coração em suspenso. Checou a respiração, o pulso. Estavam lá,
frágeis, mas presentes. Havia vida, mas ela não respondia. O tempo pareceu se dissolver. Pedro chorava baixinho, paralisado a poucos metros. Clara manteve a calma com um esforço desumano. Orientou o menino com firmeza, que corresse até a casa, pedisse para Carmen ligar para o hospital e depois avisasse o pai dizendo que era urgente. O menino hesitou por um segundo, então correu. Sozinha com Beatriz, Clara segurava a mãozinha fria da criança, murmurando palavras calmas, que não sabia se a menina ouvia. O tempo se arrastava, minutos que pareciam horas. Logo, Carmen e alguns funcionários chegaram. João, o capataz, ligou novamente para confirmar a ambulância, informando que o patrão já estava voltando e que vinha dirigindo feito louco pela estrada. Quando a ambulância chegou, a sirene cortando o silêncio da fazenda, Clara não pensou. 2 vezes. Subiu com Beatriz no veículo e segurou sua mão durante todo o trajeto. O rosto da menina estava pálido, imóvel, mas o peito subia e descia em um ritmo estável. No hospital, os médicos a receberam com rapidez. Quando perguntaram o grau de parentesco, Clara se apresentou como madrasta. Não hesitou. Era o que sentia, era o que era. Miguel chegou pouco depois, os olhos vermelhos, a respiração descompassada. Entrou na sala de espera como um homem que havia corrido por quilômetros sem parar. Ao ver Clara, não perguntou nada. Apenas procurou respostas nos olhos dela. Ela informou que a menina estava viva, sendo avaliada, mas ainda não havia acordado. Ele se deixou cair numa cadeira, as mãos tremendo, e murmurou, quase num sussurro, que não deveria ter saído, que deveria estar lá. Clara sentou-se ao lado dele, dizendo que ele não tinha culpa, que acidentes aconteciam. Mas ele parecia não conseguir acreditar nisso. Disse que com ele tudo virava tragédia e perguntou, com um medo cru na voz, se perderia a filha também. Foram 2 horas de espera. 2 horas em que Clara sustentou o que podia, a calma, a força, a esperança. Miguel não conseguia parar de andar. Murmurava frases incompletas, gesticulava, se perdia nos próprios pensamentos. Clara o observava com dor. Aquele homem, tão firme nos ombros largos, tão autoritário nos modos, era agora apenas um pai despedaçado. O médico apareceu pouco depois das 3 da tarde. Informou que a menina havia acordado e estava estável. Tinha sido uma concussão leve. Ficaria sob observação por 24 horas, mas a tomografia não mostrava nada grave. Miguel quase caiu de joelhos com a notícia. Clara apenas agradeceu, com os olhos marejados. Quando entraram no quarto, Beatriz estava acordada, ainda confusa, mas lúcida. Ao reconhecer o pai, chamou por ele com uma voz fraca, quase um sopro. Miguel se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou sua mão com delicadeza. A menina procurou por Clara com um olhar, querendo saber se ela havia ficado ali com ela. Ao saber que sim, murmurou um agradecimento e disse com a sinceridade crua das crianças que ela era como uma mamãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Miguel e Clara se entreolharam. Aquela frase, dita com tanta leveza e certeza por uma criança, cortava fundo como uma sentença inegável. Beatriz apertou a mão de Clara com força e, sem rodeios, perguntou se ela queria ser a nova mãe deles. Clara olhou para Miguel, que não disse nada. Apenas esperou. E então, sem hesitar, ela respondeu que sim, que queria mais do que tudo no mundo. Os dias que se seguiram à alta hospitalar de Beatriz foram diferentes de tudo que já haviam vivido naquela casa. Havia um silêncio reverente nos corredores. Não um silêncio de tristeza, mas de respeito. Algo havia mudado. Algo essencial. Era como se até os animais da fazenda percebessem que uma nova harmonia tinha se instalado. Como se o susto do acidente tivesse deixado, além de marcas, também uma clareza quase luminosa. A vida é frágil,
Mas quando há amor verdadeiro, ela também é infinitamente capaz de se reinventar. Beatriz se recuperava bem. Sua presença, ainda frágil, mas agora sempre acompanhada de sorrisos pequenos e confiantes, trouxe uma doçura nova à rotina. Pedro, por sua vez, parecia mais leve, mais centrado. Andava com Miguel de um lado para o outro, mas já não buscava aprovação. Estava apenas feliz por pertencer. Miguel se tornara seu porto, e isso transparecia em cada gesto, em cada palavra. Clara dividia-se entre os cuidados com Beatriz, os atendimentos veterinários que começava a retomar aos poucos, e o apoio a Miguel na lida com os animais. Mas no fundo, já não se via como uma visita. Aquela era sua casa, ainda que ninguém tivesse oficializado isso. Ela fazia parte. Miguel também havia mudado. Seus olhos, antes constantemente marcados por sombras, agora carregavam uma luz discreta, mas firme, a luz de quem finalmente aceitava que o passado não pode ser alterado, apenas acolhido com compaixão. Seus gestos haviam se tornado mais espontâneos. Tocava mais, sorria mais, falava sem medo. Já não se escondia atrás de tarefas nem de papéis. Estava ali, inteiro, vulnerável, real. Na manhã do domingo seguinte, uma semana após o acidente, algo diferente pairava no ar desde cedo. Carmen notou primeiro. O café havia sido passado com mais esmero. A mesa da varanda estava posta com uma toalha nova, e o suco de laranja fora espremido na hora. Clara chegou do curral ainda com as botas sujas de barro, os cabelos presos de qualquer jeito num coque improvisado, e encontrou Miguel colocando flores num pote de vidro reciclado de conserva. Quando ela perguntou, sorrindo, se ele estava preparando um café especial, ele apenas respondeu que sim, era para celebrar algo importante, mas que ainda esperaria todos estarem à mesa. As crianças chegaram logo depois. Beatriz, ainda de pijama e pantufas, se acomodou ao lado de Clara. Pedro, esfomeado, começou a atacar as frutas. Miguel esperou todos se ajeitarem e então apoiou as mãos sobre a mesa com um gesto solene, como quem pede licença para compartilhar algo essencial. Começou a falar sobre o que vinha refletindo nos últimos dias, sobre como a vida, por medo, às vezes nos empurra para o isolamento, para o fechamento. E sobre como, quando menos se espera, surge alguém que com um gesto simples, um olhar silencioso ou um abraço firme, mostra que é possível não estar sozinho. Contou que essa pessoa permaneceu, mesmo quando ele teve medo, mesmo quando tentou afastá-la, mesmo quando não sabia o que fazer com o que sentia. E disse, olhando para Clara, que ela havia mudado sua vida, que mudara também a vida dos filhos dele, que o amor dela, oferecido com uma generosidade sem cobrança, tinha transformado tudo. E então, com mãos ligeiramente trêmulas, tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira rústica, daquelas feitas com sobras dos currais, e a abriu com cuidado. Dentro repousava um anel simples com uma pedra opaca, discreta e sincera. Não era um pedido. Miguel explicou que não fazia promessas naquele momento. Apenas dizia que aquela casa era dela, que aquelas crianças eram dela, e que, quando chegasse o tempo certo, se ainda fosse isso que ela desejasse, ele gostaria de chamá-la de esposa. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Pedro também não. Levantou-se num impulso e se jogou nos braços dela, apertando-a como se quisesse dizer que já a reconhecia como mãe. Beatriz, ainda recuperando forças, estendeu a mão para tocar a dela e, com aquela clareza direta que só as crianças têm, disse que agora eles tinham uma mamãe de novo. Clara não respondeu com palavras, apenas os abraçou. Ambos, os dois, filhos que a vida lhe entregava por caminhos inesperados. E quando Miguel os envolveu por trás, com um abraço que selava não só um vínculo, mas um novo destino, Clara compreendeu que nada daquilo havia sido acaso.
No coração daquela fazenda, entre o cheiro da terra molhada e o aroma doce do café recém-passado, uma família se formava. Não por sangue, mas por reconstrução. E talvez esse seja mesmo o amor mais verdadeiro. Aquele que não nasce do passado, mas da decisão de permanecer quando seria mais fácil partir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo nesse Brasil lindo de meu Deus. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu gostei e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima história. Que seu dia seja abençoado. Muito obrigado por assistir e fique com Deus.